Há muito tempo, nas proximidades de uma bela floresta alemã, viviam duas crianças chamadas Hansel e Gretel. Seu pai era lenhador e todos os dias ele saía para a mata em busca de lenha para vender na aldeia. Sua mãe havia morrido de febre e quando seu pai se casou novamente, ele o fez com uma mulher cheia de ares e passarinhos na cabeça. Senhora, posso pôr a mesa? Perguntou Hansel. Ela olhou para ele e disse: sim, ponha a mesa, para o que temos para comer. Ela disse melancolicamente: eu teria boas iguarias se tivesse escolhido um marido melhor. Senhora, disse-lhe Gretel, posso ajudá-la com a vassoura? Ela olhou para ela emburrada e disse: você está me chamando de bruxa? Vá, beba e varra bem. É quantos criados eu deveria ter e não estar aqui de brincadeira para todos vocês. Aconteceu que havia uma grande escassez naquelas terras e quando essas coisas acontecem, os pobres sofrem com a falta de dinheiro para tudo o que é essencial e claro. Não se vendia tanta lenha e as coisas nas casas dos nossos amigos eram muito eram maus. Tão maus que não tinham nada para comer senão pão. O que faremos com os filhos? Disse certa noite o pai à esposa. Não tenho nada para alimentá-los. Meu coração se parte em pedaços ao vê-los emagrecer aos poucos. Também tivemos dificuldade, ela respondeu, mulher. Mas somos adultos, é melhor suportarmos as adversidades. Bem, disse ela com indiferença. Se te dói tanto vê-los definhar aos poucos, vamos levá-los amanhã para a floresta e deixá-los lá. Mas o que você diz, mulher? Você está louca. Como vou fazer uma coisa dessas com meus filhos? Ah, então meu marido? Por que você me pergunta? Apenas reclamar? Você não quer uma solução? O que prefere? Vê-los lentamente morrer de fome? Ou deixá-los na floresta e quem sabe? Talvez alguém os encontre e os receba em sua casa? João, que havia se levantado para beber água, ouviu a conversa e pensando no que poderia acontecer com ele e sua irmã, saiu para a rua e vendo que com o luar algumas pedras brilhavam, começou a colocar pedrinhas que eram brilhando nos bolsos. No dia seguinte, todos saíram para a floresta, supostamente para procurar lenha. Chegando a um bom trecho da estrada, o pai lhes disse: fiquem aqui. Vamos entrar no mato procurar feixes de lenha. Depois de um tempo, João e Maria adormeceram. Quando acordaram, a noite já havia caído sobre eles. Hansel, o que devemos fazer? Estamos perdidos, longe de casa, nosso pai não voltou. Como voltaremos? Hansel disse a Gretel o que tinha ouvido na noite anterior. Mas não tenha medo, Gretel. Ele disse a ela: ontem à noite eu coletei muitas pedras que brilham com o luar. Esta manhã eu as deixei cair em nossa jornada. Quando a lua nascer nós iremos, veja o brilho deles e podemos ir para casa. Assim foi. Assim que a lua lunara saiu, sua luz começou a banhar tudo e de fato as pedrinhas que João havia jogado ao longo da estrada os levaram aos poucos até a casa. Eles bateram na porta e a senhora foi abrir.
A mulher, ao vê-los primeiro, fez uma cara cansada e imediatamente mudou e se tornou uma senhora encantadora. Querida, eles voltaram. Entrem. Entrem, pequeninos, disse, enchendo-os de abraços e beijos. Vocês nos deixaram muito preocupados. Nos perdemos no mato e não conseguimos encontrar vocês, e ele voltou a dar abraços e beijos neles. Maria ficou estupefata, sem saber o que responder. João não entendia nada. A senhora nunca os havia tratado daquele jeito, nem um carinho, nem um bom dia. Mas, disse o pai tolamente. Mas como você encontrou o caminho? A senhora conseguiu dizer, com um enorme sorriso falso no rosto. Hansel ficou sem palavras, sem saber o que responder. Com umas pedrinhas que brilham ao luar, respondeu Maria ingenuamente. João apanhou-as ontem à noite, brilham ao luar e assim encontramos o nosso caminho. Dizendo isso, a mulher olhou para João com surpresa e imediatamente acrescentou: bem, que maravilha! Agora todos vão dormir, pessoal, disse ela olhando para João. Amanhã é outro dia. Naquela noite, Hansel estava atento novamente para ver se ele ouvia alguma conversa entre seus pais, e de fato era. O que faremos? Seu pai disse. Cala-te, respondeu a mal-humorada. Voltas com alarido, queixas e choros de dó. Amanhã voltamos para a floresta, mas temos que ir mais fundo ainda. Você não acha que o que aconteceu hoje é um sinal? Perguntou o marido, que se mostrava um idiota total e manipulável. Um sinal? Um sinal. A única coisa que mostra é que eles são mais espertos do que você pensava, e estou convencido de que com tanto engenho conseguirão avançar sem nenhum problema. Pelo contrário, se ficarem em casa, além de levar longe o pouco de comida que nos resta, eles se tornarão vagos e mantidos. Ai! Se minha mãe tivesse me dado 1/10 do que oferecemos a eles, você veria se eu tivesse casado com você. Vamos! Eu estaria cercado de luxos, conforto e bons pratos de comida na mesa. E agora durma logo, porque de tanto pensar você está. Queimando o pouco cérebro que lhe resta. E dizendo isso, logo a senhora roncava como se nada tivesse acontecido. Hansel, com medo do que tinha ouvido, foi até a porta para sair e procurar mais pedras. Mas descobriu que ela estava bem trancada, e por mais que tentasse procurar a chave, não a encontrava em lugar nenhum. Na manhã seguinte, eles os acordaram muito cedo. Eles os fizeram levantar como se a casa estivesse pegando fogo. Acima, a senhora gritou: vamos, o leite da burra já passou e está ficando tarde. Na cozinha, o pai os esperava com uma cara triste e resignada. A senhora lançou-lhe um olhar de reprovação e, voltando-se logo para as crianças, deu a cada um pedacinho de pão e disse: vamos, queridos. Temos que procurar lenha para ver se vendemos e ganhamos um bom dinheiro para vos dar tudo o pão que você precisa. Disse Gretel,
Não estou me sentindo muito bem hoje. Devo ficar em casa para me aquecer e assim, quando você voltar, estarei esperando por você com uma sopa. Sopa? A senhora ficou surpresa. E com o que você vai fazer a sopa? Nada mais com água? Vamos lá. Não seja chorona. O ar vai te agradar maravilhosamente. Quando eu tinha a sua idade, nossa, na hora o João disse. Você ainda lembra? Rapaz, não me interrompa. Sou muito mais nova do que pareço, disse-lhe secamente e bastante aborrecida. Ah! Se eu tivesse outro marido, você já veria minha verdadeira figura estilizada. Com boas roupas, eu diria. Ora, vamos. Acabou dizendo o pai, olhando desconsolado para os filhos. Os 4 saíram para a mata. Gretel pegou o irmão com força pela mão. Não se preocupe, João disse-lhe. Não pude sair ontem à noite para procurar pedras brilhantes. A senhora fechou a porta e ficou com a chave. Mas tive uma ideia. Vou jogar migalhas do pão que deram encontrarmos o caminho de volta. Desta vez eles entraram na floresta, deram meia volta, voltaram parte do caminho e voltaram ainda mais fundo na selva. Fizeram isso com a ideia de desorientar as crianças. Ao chegarem a uma pequena clareira, novamente os deixaram ali sozinhos com a promessa de voltarem muito em breve para procurá-los de volta para casa. Assim que eles os deixaram e se afastaram um pouco, o pai disse à mulher: Você acha que eles conseguirão encontrar o caminho de volta? Vamos, depois do passeio que fizemos. Se eles voltarem, eu juro que vou dar um beijo neles e nunca mais vou te perguntar nada disso. Ei! Fizemos tantas voltas e reviravoltas que até eu estou desorientado. A senhora olhou para ele franzindo os lábios e tomando-o pela mão conduziu-o pelo caminho que levava à casa. Oh! Se minha mãe me visse! Ao invés de 2, tenho 3 filhos para cuidar. Não sei voltar. Não sei voltar. O que seria de você sem minha habilidade? Chegou a minha vez de casar com você? Vamos? Você não vai se perder? Não? Se minha mãe já me disse. Arranje um bom homem que te sustente e cuide de você. E assim, ruminando contra os seus destinos, eles partiram afastando ambos de Hansel e Gretel. As crianças não esperaram desta vez a volta dos pais, porque se esperassem à noite as migalhas de pão não brilhariam como as pedras da noite anterior. Então assim que as viram desaparecer se levantaram e começaram o caminho de volta. Mas infelizmente, que surpresa tiveram quando viram que os passarinhos haviam comido as migalhas de pão que João havia espalhado pela estrada. O que faremos? Perguntou Gretel. Os pássaros comeram o pão. João olhou-a estupefacto. Não sei. Maria, já andamos tantas vezes que não saberia como voltar para casa. Aconchegaram-se no chão e antes do cair da noite decidiram começar a caminhar em busca de um caminho que os pudesse levar ao rio, a uma aldeia ou quem sabe encontrar alguém que os pudesse guiar. Caminharam muito e ao longe avistaram um rastro de fumaça, provavelmente do fogão de alguma casa. Eles se dirigiram para a fumaça e uau! Que coisa estranha!
Diante de seus olhos surgiu uma casinha de chocolate, biscoitos, folhados e doces. Ambos ficaram maravilhados. Será que a fome os fez ver aquela maravilha? Eles estavam alucinando? Aos poucos eles foram se aproximando e Gretel, pegando um pedaço da parede, comeu e abriu os olhos em alucinação. Estava uma delícia. Foi bolo. Hansel, ele disse a seu irmão, coma. É real. Não é um sonho. Hansel começou a comer, arrancando também pedaços da parede e parte da janela. Estavam ambos naquele banquete agradável quando de repente a porta da casa se abriu e saiu uma senhora bastante velha que olhou para eles com um sorriso. Coma, pequeninos, coma o quanto quiser, disse ele. Não se preocupe. As crianças ficaram em silêncio. Vamos, não seja tímido. Você estava com fome, certo? O que acontece? Você perdeu? Gretel foi quem falou primeiro. Fomos recolhidos brigando com nossos pais e não sabemos como voltar para casa. Pobre gente, disse a velha. Está escurecendo. Venham, pequeninos. Venham se aquecer em casa. Lá dentro tem mais comida. Descansem esta noite. E amanhã podem voltar para casa. As crianças entraram, tímidas e gratas pelo amor que a mulher lhes mostrava. Quando as crianças passaram e a velha fechou a porta atrás de si, seu rosto mudou e sua doçura se transformou em uma expressão macabra de ódio. Tratou-os com muito carinho e delicadeza durante o jantar, trouxe-lhes leite, biscoitos, pedaços de bolo e os elogiou com palavras carinhosas. Pobres crianças, comam com vontade. Eu vejo vocês muito magros e emaciados. Falta muito, né? Aqui você não vai passar fome. Falando isso, ele pegou no braço do João e disse: Você tem pouca carne, menino. Você vai ter que engordar um pouco. E olhando para Maria, ele disse: Você pode me ajudar com tarefas domésticas enquanto você ganha peso. Mas vamos embora amanhã, disse Gretel. Nosso pai vai ficar triste por nós. Claro, claro, pequenino, não ligue para essa velha. Minha cabeça está um pouco confusa. Quando saciaram o apetite, caíram repentinamente em uma grande sonolência e um peso que os fez quase adormecer ali mesmo. A velha olhou para eles em silêncio e com um sorriso estranho. João teve medo de ver o rosto da velha. Tentou acordar, mas os olhos fecharam-se contra a sua vontade e, sem saber como, adormeceu profundamente. Ao abrir os olhos, ficou muito surpreso, pois estava em uma espécie de jaula em um local escuro. Tentou sair de seu confinamento, mas um enorme cadeado o impediu. Ele não sabia quanto tempo estava trancado ali. Mas de repente a porta se abriu e ele viu sua irmã aparecer com um balde e uma vassoura. Hansel, disse-lhe Gretel, aproximando-se dele, você acordou. O que aconteceu, Gretel? Por que estou preso nesta jaula? Oh, Hansel! Esta manhã, quando acordei, estava agarrado a algumas correntes. A senhora desta casa é horrível.
Ontem à noite não sei como não vimos sua verdadeira face. Ela é feia, enrugada e má. Muito mal. Ela me prendeu e me obrigou a fazer todas as tarefas domésticas. Ele não me deixa descansar e se eu parar de fazer meu trabalho ele fica muito bravo e ameaça me colocar em um grande caldeirão e me cozinhar. Hansel não saiu de seu espanto. Moça, disse a velha, debruçando-se na porta, você murmura tanto aí? Ah, seu irmão já acordou? Aproximou-se da jaula e nesse momento João viu como a velha da noite anterior tinha ficado horrível. Tem que engordar dias para poder comer bem. Gretel olhou para ela assustada. Vamos, não perca tempo com conversas inúteis. Você tem muito o que fazer. A bondosa velhinha que os recebera com tanto carinho acabou por ser uma bruxa horrível que tinha aquela casinha no mato procurando gente faminta que viesse pegá-los para depois comê-los. Gretel foi mantida algemada com uma algema e uma longa corrente para que ela pudesse fazer todas as tarefas que lhe foram dadas, e Hansel foi trancado em uma gaiola para engordá-lo e comê-lo primeiro. Todos os dias ela trazia comida para João e comida boa além disso, galinhas assadas, pés de cordeiro, batatas cozidas com ervilhas, bolos de sobremesa e muita fruta. Ela dava a Maria as sobras do que ela e João não comiam. Todas as manhãs ia à jaula e dizia a João: Vamos, rapaz, dá-me a mão para ver como estás. Mas João dava-lhe um pé de galo para a velha não saber se estava gordo ou não. Bah, você continua tão magro, nem engorda. Como o local onde ele tinha Hansel era sempre bastante escuro, ele não conseguia ver bem o menino. Mas pelo contrário podia ver Gretel claramente e apesar de não a alimentar tão bem quanto o menino, ele a via mais robusta e luxuriante. Então um bom dia, decidiu que comeria Gretel assada e com um bom molho. Menina, olhe o forno para ver se já está quente para assar o pão. Gretel, que depois de vários dias conhecia bem suas intenções, respondeu-lhe: Não sei se o forno está quente o suficiente para o pão. Teremos que adicionar mais lenha. Garota boba, você só precisa se aproximar e olhar para dentro. Gretel se aproximou. Mas em vez de olhar para o forno, ela estava olhando por outro buraco. Mas o que você está fazendo então, Mema? Para a direita? Mais para baixo? Mais para cima? Para a esquerda? A GH, disse a bruxa muito brava. Aqui, é aqui que você tem que olhar. Nisso, Gretel, que havia recuado, deu-lhe um empurrão tão forte que a bruxa entrou inteira no forno e Gretel rapidamente fechou a porta para que ela não pudesse sair. Ah, nojento! Quando eu sair daqui vou te amassar e te comer com uma panela grande de cogumelos. Gretel correu para procurar a chave que a libertaria da algema e então soltou João, contando-lhe tudo o que havia acontecido. Eles correram pela floresta e finalmente encontraram o rio. Eles encontraram uma ponte que os deixaria atravessar para o outro lado e finalmente conseguiram encontrar o caminho de volta para casa. Eles bateram na porta e foi o pai quem abriu.
Quando os viu, chorou amargamente e os abraçou muito e os beijou várias vezes. Contou-lhes todo o plano maléfico que haviam tramado para deixá-los. Na floresta, e o quanto lamentava ter se deixado levar por uma ideia tão horrível. A madrasta, zangada com as queixas que o pai tinha a todo momento por causa do que tinham feito num bom dia de mercado quando tentavam vender um pouco de lenha, começou a discutir com o homem. Já me alimentaste com o teu choro e gemendo? Olha, aí fica. Vai ter tantos homens na vida que me dão comida boa e roupa boa. Ela ficou com tanta raiva que tropeçou em uma das pedras do chão e quando caiu deu uma pancada forte e morreu instantaneamente. As crianças, por sua vez, contaram tudo o que lhes havia acontecido na casa da bruxa. O pai abriu os olhos assustado. Felizmente, meus filhos, que vocês conseguiram escapar. Desde então vivem juntos, com pouco para comer. Mas os tempos mudam e tudo volta ao normal. Um belo dia, quando procuravam lenha na floresta, João encontrou o caminho que levava à casa de chocolate e foram todos ver se ainda estava de pé. Eles tiveram uma grande surpresa. Não havia casa no prado, nenhum sinal de que havia alguma casa lá. E com tudo o que vos contei, esta história acabou. Cuidado, hein? Se um dia você caminhar por uma floresta na Alemanha, não se esqueça que se você vir uma casinha feita de chocolate, bolo e bombons, não importa o quão faminto você esteja naquele momento, ou quão doce você é, não chegue perto disso. Silber in den Horn ist doch recht schön. Und dass die Frauen wie die auch solche